vamos passar para alguns postulados da Gestalt. Todo processo consciente, toda forma que é percebida psicologicamente, que você percebe, discrimina e decodifica, ela está relacionada com as forças integradoras do processo fisiológico. Então, para tudo que você vê, vai se aplicar essas duas fundamentações básicas. Para tudo que você vê, você vai ver o todo mais do que as partes isoladas e você vai buscar criar um todo coerente. Para tudo que você vê, você vai fazer isso. Vai organizar, levando em parte o geral e não as partes, né? E vai tentar achar uma coerência nisso. Isso pode gerar percepções enganosas da mente. A Gestalt, ela brinca muito com isso, né? Então, por exemplo, aqui, a nossa mente vai tender a ver esses dois retângulos de tamanhos diferentes, mas eles não são. Esses dois retângulos são exatamente iguais. Eles são exatamente iguais, né? Eu não quero imagem, eu queria só fazer um traço. Formas, formas, formas. Bom, para que serve? Acho que eu consigo desenhar uma linha aqui, ó. Se você perceber, os dois têm o mesmo tamanho, cara. Eles são exatamente do mesmo tamanho. Percebe? Mas por que a gente tem a ideia, ó, embaixo, mesma linha, em cima, mesma linha? Mas por que nosso cérebro teima em querer achar, né? Por que o nosso cérebro teima em querer achar que isso aqui é maior do que isso? Porque ele está para fora. E esses dois também são do mesmo tamanho, tá? Você vai ter a tendência de achar que o de fora é maior do que o de dentro. É o mecanismo regulador da sua mente. A sua mente tem um todo coerente, ela tem uma noção já bem solidificada que o de fora é maior do que o de dentro. Então, ela aplica esse pensamento, né, em uma imagem e gera uma percepção enganosa. Então, você vê coisas que são de tamanhos diferentes, desculpa, você vê coisas que são de tamanhos iguais, como de tamanhos diferentes. E veja que mesmo eu marcando, fica difícil a percepção. A mesma maneira aqui, ó. O traço de baixo é do mesmo tamanho que o traço de cima, por mais que a sua mente diga que não, né? O traço de baixo... Peraí, deixa eu pegar certinho aqui. Ô, meu pai. O traço de baixo, ele tem o mesmo tamanho do traço de cima. Isso aqui ficou... agora eu peguei. Né? Ele tem o mesmo tamanho do traço de cima. Por que você acha que ele é menor? Né? Tanto pela forma voltada para dentro, como pela... Aqui fica muito claro a questão do todo em contrapartida com a soma das partes. Você vê o todo. Esse todo, ele é maior do que esse todo. Né? Como esse todo é maior, ele é maior, cara. Ele realmente é maior. Então, a sua mente vai pegar tudo que ela tem dessa imagem e organizar dentro desse todo coerente, que é maior. E ela vai dizer por A mais B que o de baixo é maior quando não é. Ele é do mesmo tamanho. Isso é algo que a gente pode muito usar na nossa propaganda. Né? Você pode fazer uma letra ficar maior do que ela realmente é, trabalhando cor, trabalhando comparativo, colocando um splash atrás, aumentando o que está em volta dela. Você consegue dar um destaque na forma. Né? Por exemplo, né? Olha só que legal isso aqui. Essas linhas aqui, elas são paralelas, galera. Elas são perfeitas.
perfeitamente paralelas. É que eu não consigo desenhar objetos. Eu não consigo desenhar objetos na perpendicular aqui. Mas essa linha aqui, acredite, galera, ela é totalmente paralela. Pega aí na sua casa uma caneta, põe na tela, faz a medida e você vai chegar à conclusão que elas são... Fui eu que desenhei a imagem. Elas são certinho paralelas. Por que a sua mente vê elas, né, se afastando? Por causa desses tracinhos aqui, ó. Esses tracinhos menores, eles induzem, né, a sua mente a fazer, como é que fala? A entortar a linha pelos tracinhos. Tanto que você pode ver que, veja, você parece que elas são tortas, né? Mas se você olhar aqui, ó, o espaço entre essas linhas, né, ele é igual a esse espaço aqui. Né? Elas não estão se aproximando ou se afastando, elas estão paralelas. Só que os tracinhos menores vão confundir o seu processo cerebral. A sua mente está juntando as coisas, ela está vendo o todo e não as partes. Ela vê o todo, tracinhos e tração. Né? Aí você olha, quando você para e compara, aí você começa a conseguir discernir, mas se não, né? Da mesma maneira, aqui, você vê, esses traços estão presentes aqui embaixo também. Só que aqui em cima, né, a sua mente... Oi, agora foi longe. Peraí, acorda aí. Aqui em cima, a sua mente está formando o conjunto por proximidade. Então, aqui em cima, a sua mente forma o conjunto aqui, ó. No momento em que eu fecho as linhas, né, você passa a enxergar o todo aqui. Então, você enxergava o todo por proximidade, e aí você passa a enxergar o todo por fechamento. Isso são processos mentais, né? A sua mente sabe que o que está próximo, ela tem a noção que o que está próximo é a mesma coisa, né? E ela também tem a noção que um objeto fechado é uma forma única. Então, quando eu não tenho o objeto fechado, prevalece a percepção de proximidade. Quando a linha se completa, prevalece a percepção de uma forma única. Correto? Então, você vê, né? Essa questão do agrupamento do objeto, a gente fez o agrupamento por proximidade, até que haja um estímulo mais forte que gera uma nova percepção, gera um novo todo consciente, um novo todo, né, coerente, e aí uma nova percepção. E aí a questão que a mente humana trabalha muito na diferença, né? O contraste é muito importante para que a gente possa perceber as coisas. Se não tem contraste, se você está no meio do nevoeiro, você não enxerga nada. Então você precisa ter o contraste, não apenas a luz, né? Você precisa ter o contraste para que você consiga enxergar as coisas. Né? Então, assim, a bolinha preta, ela existe em tudo quanto é lugar aqui. Porém, né? Ela vai ser muito mais destacada onde? Onde ela está no fundo branco. E isso faz um sentido muito grande para nossas peças. Aquilo que você escreve vai estar na sua arte de qualquer maneira. Só que quanto mais destaque tiver do fundo, maior será a capacidade das pessoas de enxergarem. E isso também vale aqui para a segunda imagem. Se você mostrar essa imagem para diversas pessoas, né, e perguntar para essas imagens, o que é que tem dentro? O que é que tem aqui dentro? Quase todos irão falar, né, desse hexágono aqui, mas algumas pessoas não irão falar desse midil aqui, ó. Provavelmente vocês viram porque a tela é muito grande, né, e muito luminosa. Mas se você fizer impresso e colocar na lousa, um monte de gente vai ver esse e poucas pessoas irão ver esse. Por quê? Porque esse aqui tem pouco contraste. Ele tem pouco contraste e eu tenho algo muito chamativo próximo.
então eu acabo desviando. A sua mente, ela procura coerência, cara. Eu tenho um sistema de autocontraste, ela se ajustou para o autocontraste, ela para de procurar as pequenas nuances, né? Mais uma vez, voltando para a questão política, né? Porque isso que é tão legal, você, quando você trabalha para o político, você achar um grande inimigo, né? Uma grande questão que o político é contra. Por quê? Isso favorece as pequenas nuances humanas, os pequenos defeitos humanos dele vão ser menores do que a ação dele sobre aquele grande assunto. Né? Um produto. As pequenas nuances do produto serão menos importantes do que aquele grande destaque que você cria. Então, é sempre o contraste que vai reger, né? Essa questão da percepção. Se você dá um alto contraste a um benefício fundamental do seu produto, você também, de certa forma, está combatendo os efeitos. Outro mecanismo da nossa mente que a Gestalt trouxe é a continuação, né? Aquela questão do cérebro sempre procurar um sentido. A nossa mente, ela não lê toda a informação que está na frente do olho, né? Ela vê apenas o todo, né? Os principais pontos. E ela preenche as lacunas de maneira própria. Aqui, ó. Né? Isso aqui não é um triângulo, isso aqui não é um círculo, né? Aqui dentro não existe uma cruz. Não existe. É a sua mente que cria. Sua mente que cria o triângulo, sua mente que cria o círculo, sua mente que cria a cruz. Quando você sai, né? Sai para se divertir, ou vai no ambiente de trabalho, ou vai na igreja, né? Por exemplo, você acaba se vestindo de uma maneira para construir um sentido e você utiliza mais ou menos o mecanismo da continuação. Quer dizer, você chega na igreja lá, né? E tem aquela pessoa tão bem vestida, né? De uma maneira, roupa leve, clara, bonita, elegante, né? Uma pessoa que está lá com uma cara de beata, né? E às vezes essa pessoa é interpretada como sendo alguém tão santo, alguém tão beato, e o cara, o cara é o cramunhão mesmo, é o caipiroto redivivo, né? Só que ele constrói uma imagem e o seu cérebro, sozinho, preenche as lacunas. Por isso que você se arruma para ir para a balada, né? Para ir para a balada, para ir para uma confraternização, sei lá. Mas você quer que as pessoas achem você interessante, você se veste de uma maneira que você vai gerar na sua cabeça uma imagem daquele interessante, né? Então você cria pontos para que a mente das pessoas preencha o resto. Nossa propaganda também. A gente não, a propaganda que é boa não é a que diz tudo, é a que cria, né, os pontos, os pedaços e deixa um espaço vazio para que a mente do interlocutor construa o resto. Aí se torna a riqueza ela cria aí. Então o mecanismo da continuação ele é fantástico e funciona em questão de arte, funciona demais. Eu posso unir duas partes de uma arte com uma cor, com uma luz, né? Eu não preciso ter uma linha ligando duas coisas. Eu posso ter a mesma cor, a mesma fonte, enfim, tá? Então, essas percepções, a questão, né, que se você vai organizar os estímulos da sua mente, os estímulos do seu universo, os estímulos que você cai, conforme os mecanismos reguladores da sua mente, ele é fortíssimo. Ele faz você enxergar o que é igual de tamanho diferente, ele faz você enxergar o que é paralelo como torto, ele faz você enxergar duplas ou formas, né? Ele faz você enxergar mais o contraste, ele faz você não enxergar algumas coisas, né? Ele faz você criar o que não existe. Então, eu busco na mente do meu público os seus desejos e seus medos, né? Dores e desejos. Eu crio uma imagem dentro das dores e dos desejos dessa minha galera, e aí, cara, eu gero um universo. Né? O artista trabalha muito nisso. Todo tipo de artista, cara. Pode ser o cantor
do rockzão mais death metal e pode ser o cantor de canção para criança. Ele constrói uma meia imagem e a outra meia imagem que constrói a sua mente, né? E é daí que nasce a riqueza, ok? Então, a partir daí, sabendo que existem esses mecanismos que a gente fecha, que a gente associa, que a gente precisa do contraste, eu tenho leis da Gestalt, né? São apontamentos sobre as formas que a mente vai construir essas questões, como que a gente trabalha essas questões. Então, né, as chamadas leis da Gestalt são apontamentos sobre a forma que foram descritos após intensas pesquisas, né, por parte dos teóricos. Mais do que um guia da forma de percepção, da forma de percepção humana, ela é um suporte para a gente dar mais funcionalidade para nossas criações. Então, a primeira questão é a unidade. A unidade é um todo delimitável. Pode ser uma pessoa, pode ser uma multidão. Pode ser um ponto, pode ser um quadro de pontilhismo. Então, a unidade é um todo delimitável. Toda vez que você gera uma unidade, você gera algo mais forte do que as partes. Uma multidão, por exemplo, é uma unidade, né? Pega um jogo de futebol e olha a torcida. É um todo, cara. Não existe individualidade ali. Não é. Aliás, é por isso que você tem as cores da camisa. A gente usa as mesmas cores para que a gente se individualize. Uma tropa marcha de uma maneira harmoniosa e coordenada, né? Tudo sincronizado, os movimentos dos soldados são todos sincronizados para justamente criar a impressão de unidade. Toda a tropa se desloca conjuntamente e em harmonia. Você gera uma unidade, você gera um todo limitado, né? Olha aqui, ó. Então, aqui você não tem o todo unificado. Por quê? Eu não tenho ordem e coerência. A partir do momento que eu gero uma ordem, uma coerência, uma harmonia, né, no conjunto, eu transformo itens esparsos em um todo coerente. Aqui, ó, 6 bolinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Dancei, são 7 bolinhas, né? Tenho 7 bolinhas aqui e aqui eu tenho 6, né? Essas 7 bolinhas não formam uma unidade, essas 6 formam. Mesmo que eu tivesse colocado organizadinho e tivesse colocado uma 7ª bolinha aqui na frente, né, um pouquinho fora de ordem, se ela tivesse no mesmo espaço alinhadinha, ela formaria um todo coerente. Entendeu? Então, quando você organiza, você cria ordem e coerência num conjunto de objetos, você cria uma unidade. Isso, para quem faz propaganda, é fantástico. É a diferença de um monte de objetos e palavras num papel e uma peça publicitária coerente. A peça publicitária, ela forma um conjunto, uma ordem, uma harmonia, uma coerência. Ela forma uma unidade. Ok? E aí a segregação. Lembra que eu preciso de contraste? Para eu ver as coisas, eu preciso de contraste. Para que haja contraste, eu preciso de segregação. Segregação é botar à parte. O significado de segregar é botar à parte, né? Então, o que o farol faz, o que o semáforo faz, é uma perfeita... um perfeito exemplo de segregação. Eu tenho aquele quadro preto em volta do semáforo para segregar o sinal luminoso do fundo, aumenta a sua percepção, né? Eu faço uma camiseta e coloco o logotipo pequeno no peito porque eu crio uma segregação, né? Você faz toda uma vitrine, né, de uma cor e coloca o produto destacado no meio para criar uma segregação. Então, a segregação ela é muito importante para aumentar o destaque daquilo que você quer. Uma propaganda de promoção de produto, ela tem aquele splash com o preço dentro, porque você tem lá a foto da salada, né? É verde.
Aí dentro da foto da salada você tem uma explosão amarela com preço em preto dentro. Você criou um destaque de cor e uma segregação. Então o preço fica com um alto contraste. Você acaba conseguindo dar mais destaque a ele pela segregação, correto? Unificação. A unificação é unificar os estímulos produzidos por determinada figura. Um carro, por exemplo, as linhas do carro são harmoniosas, né? Carros diferentes, linhas diferentes. Se misturar, fica esquisito. Então, quando você cria uma unificação, você cria um equilíbrio, você cria uma harmonia, né? Você cria uma ordenação naquilo. Você veja, o Yin Yang, ele ao mesmo tempo, ele tem um desequilíbrio de cor, né? Ele tem muita cor a um lado, é muito forte uma parte dele em relação ao outro, mas ele é plenamente harmonioso. Por quê? Porque essa quantidade de cor, ela se espalha pela forma, ela contrabalanceia uma forma idêntica, né? Eu tenho o preto no branco, o branco no preto. Então, o Yin Yang, não à toa, é o símbolo da unicidade, né? Quando as partes se encontram e se equilibram, e eu passo a ter uma unidade, né? Um todo equilibrado. Esse símbolo do átomo também. Aqui, a unificação surge por regularidade, né? Então, eu tenho... As formas são todas regulares, tudo que eu tenho num ponto eu tenho em outro. Se eu cortar essa figura em 6 partes, ela vai... As partes serão... Se cortar certinho, né? Nas linhas aqui, eu tenho partes iguais, então eu acabo gerando uma unificação. As nossas peças, elas precisam ser todas iguaizinhas? Não, eu posso ter pesos diferentes em locais diferentes, mas eu tenho que ter essa unificação harmoniosa, ok? A questão do fechamento, né? O fechamento é muito rico para eu criar imagens, para eu criar logotipos, porque é a mente construindo, lembra da continuação? É a mente construindo formas onde não existe. Então, aqui não existe uma mão. Aqui não existe um 4. É a mente que forma, né? A mente, ela faz o fechamento da forma a partir daqueles todos coerentes, né? Então, dentro da mente, ela vê esse monte de linhas, ela não consegue formar nenhum sentido nesse monte de linhas, mas esse espaço em branco, né? Esse espaço em branco, que não tem linhas, para a mente faz um sentido de um 4. E aí a mente atribui o sentido à imagem. É a mesma coisa disso aqui. A parte preta, a forma, não tem sentido nenhum. Porém, a não forma, as partes que estão em branco, a mente acha algo que se encaixa ali. Ela acha uma imagem que ela tem no arquivo dela que se encaixa ali, e ela cria o sentido, tá? A questão da continuidade, né? Se a gente coloca os elementos num sentido determinado, eu consigo criar uma percepção de continuidade, né? Então, isso aqui é uma brincadeira, né? Que o ser humano foi evoluindo e depois involuindo, né? Tanto eu crio o sentido pela continuidade, as coisas estão numa sequência lógica, né? Como também eu crio o sentido porque o ser humano final, ele está bem baixinho, né? Ó, como o ser humano original. Ele está aqui um pouco maior do que o macaco e, né, menor do que o primeiro hominídeo. Então, eu crio a graça, a interpretação da peça, ela surge a partir dessa continuidade, porque na nossa mentalidade, coisas que vão se sequencializando, elas são contínuas, né? Proximidade e semelhança, né? Veja, quando eu consigo colocar elementos óticos que estão dispostos de forma próxima, eu crio uma unidade entre eles. Então, num cartão de visita, se eu tenho o nome do cara e o cargo próximo, eu crio uma unidade entre os dois. Num teclado de piano, a separação entre as oitavas, né, ela é feita através de uma marcação visual das teclas pretas, né? 2 e 3, 2 e 3. Então, é aqui que você tem a diferença entre as notas, né?